capítulo 18. O verso 16 ao 19. Quem não tem livro, presta atenção na leitura, né? 1 Reis 18, verso 16 ao 19. Todos acharam? Amém, Jesus. Então foi Obadia encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Agora o verso 36 ao 39. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: O Senhor, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no reino. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Poder sentar. Meu irmão, nós vamos continuar falando do profeta Elias. Primeiro nós vamos falar bastante dele, depois nós vamos falar do Cristo, o homem. Né? Veja bem, o profeta Elias, nós sabemos que era da tribo do norte, né? Ele, e depois nós vemos que o Eliseu ficou no lugar dele. Aleluia, Deus. Mas essas 10 tribos começaram a seguir Baal, porque o Jeroboão lá no começo, com medo do povo ficar com a casa de Davi, o Judá, ele começou a adorar Baal e não deixou o povo subir a Jerusalém para adorar o Senhor. E nós vemos que Acabe fez pior que todos eles. Então veio correção, porque o Israel deixou de adorar o Senhor e começou a adorar o Baal. Nós vemos aqui que o altar do Senhor está derrubado. O profeta Elias teve que reparar o altar. Nós vemos a atuação do Espírito Santo, né? Em tudo isso aqui desceu fogo, né? Já pensou queimar o holocausto, a lenha, a pedra,
a terra e lamber a água que estava no rio. E aí, é claro que o povo tinha que gritar que o Senhor é Deus. Mas nós vemos ainda a chuva, a fé. O que nós vemos nos nossos dias atuais é sem fé. Quando nós estamos falando, né? Não é, meu irmão. Não é para nós morrermos doentes. Não é. Nós vamos falar tudo sobre isso aí que o Cristo conquistou. Não é. Porque nós precisamos usar a fé naquilo que Jesus fez. Aleluia a Deus. Naquilo que Ele conquistou de volta para nós. O preço que Ele pagou para resgatarmos para Deus. É, Senhor, verdade. E quando nós olhamos aqui o profeta Elias, ele correu mais do que os cavalos de Acabe, a carruagem, chegou lá em Jezreel, na frente dos cavalos. Mas quem que faz essas coisas? O Espírito Santo. Nós precisamos entender que Deus, Ele faz o impossível. Milagre é aquilo que é ao contrário ao natural. Vai ao contrário. Nós vemos tudo isso que aconteceu aqui. O profeta Elias, a Jezabel, a rainha Jezabel, não estava em Israel. Ela retornou para o Egito. Ela falou assim: viva os deuses, se amanhã essa hora eu não fizer o que você fez para cada um deles. Aí o Elias, para escapar da convida, e ele saiu caminhando. Mas só que ele cansou. A caminhada era longe, ele cansou. Foi lá de Papo Simples e orou e pediu a morte. Falou: Senhor, tira minha alma. Eu não sou melhor do que os meus pais. Aí ele deita, ele dorme. Quando ele dorme, ele acorda com o anjo tocando no ombro dele e falando: levanta e come. Ele olhou na cabeceira onde ele estava deitado, ele viu pão, né, assado sobre a pedra em brasa e uma botija de água. E ele dormiu de novo. Quando ele dorme de novo, o anjo volta, toca nele, né? Levanta e come. A caminhada é longa. Comeu, levantou, estava lá de novo, o pão assado em pedra sobre a brasa e botijado. Ele comeu e bebeu. Milagre. Agora foi um milagre muito grande. Nós pregamos o Evangelho, nós precisamos esquecer, meu irmão, é claro. Eu conheço bem a ciência, eu procuro pesquisar, mas nós não precisamos ficar presos na ciência. É claro que a ciência não vai falar as coisas erradas, mas nós precisamos confiar em Deus, que Ele tem um poder sobrenatural, o poder miraculoso do Espírito Santo, o dunamis de Deus, o esposa. E às vezes nós ficamos presos na esfera humana, esquecemos de passar nossa mente por um processo de renovação pela palavra de Deus, para nós poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, não tem Jesus. negócio de falar eu sou velho, não tem esse negócio de falar, não, a minha doença não, meu irmão, você não tem doença, a doença é do cão. É, Deus. A doença veio com a queda de Adão, o diabo trouxe quando Adão caiu. E aí nós vemos que não tem esse negócio de ter medo, não tem esse negócio de ficar com os pensamentos contrários, e quando o médico fala uma coisa ruim, você fica pensando que você vai morrer. Jesus é a vida. Aleluia. O Espírito Santo é vida. Amém, Deus. Yes. O que acontece aqui? O Elias come aquela comida, a Bíblia diz que a força daquela comida, presta atenção, ele andou, não dormiu, Marcelo, ele andou sem parar
40 dias e 40 noites direto com a força daquela comida. Aleluia. Aí eu pergunto, mas quem que fez isso? O Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos voltar lá no Josué. O Josué, é claro, ele foi enganado, né? O gibeonita veio, claro, ele estava no caminho, ele ia ser destruído. Então, ele vestiu roupa velha, Aleluia. né? Saco velho, pão embolorado, roupa rasgada, para dizer que ele estava andando há muito tempo. Ele fala, você que vai nos destruir, nós viemos de uma terra longínqua. Porque eles sabiam que o Senhor, quando Deus é conhecido, como ele foi no Egito, as nações passou a temer. É a mesma coisa de Deus pegar hoje os Estados Unidos e sem arma arrasar os Estados Unidos. Toda a nação da terra passou a temer o Senhor. Falava, que nação que você é? Falava, eu sou hebreu, eu já tremia. E aí, o gibeonita foi lá e, não, mas se vocês são de longe, nós não vamos destruir vocês, não. E quando eles foram embora, o Josué foi para conquistar a cidade seguinte. Quem lhe saiu ao encontro? O gibeonita. Vocês nos enganaram. Não foi o Josué que falou, foram os outros. Vocês nos enganaram. Eles queriam matar o gibeonita. O Josué falou, não, nós fizemos aliança com ele. Nós não podemos destruí-los. E mesmo Josué consultando o Senhor disse que você não pode destruir eles. Deus, ele sempre dá direção para as coisas. Aleluia, Deus. O que Deus fez? Falou, põe eles para carregar lenha, água, né? Fazer a parte, deixe de fazer os mandamentos da lei, a circuncisão, tudo. E quando Josué vai embora, eles eram 5 países, né? Que a cidade era. Então eles eram formados em 5 cidades daquele país. Quando eles souberam que o gibeonita fez aliança com Josué, juntou 5 reis para destruir o gibeonita. Meu irmão, é impossível. Mais uma vez, veja o que o Espírito Santo de Deus faz. O gibeonita mandou um mensageiro e falando para o Josué, apressa-te para nos livrar, não demore, senão os teus servos vão perecer, não deixa nós perecermos. E o que o Josué fez? Ele olhou, claro, meu irmão, você sabe que é caminhar uma noite inteira? Quando a Bíblia fala noite inteira, é 12 horas de caminhada, sabe, sem parar para descansar. Porque se o Josué para, o gibeonita era destruído. Quando Josué chega, meu irmão, a Bíblia diz que ele chega com o exército de Israel e já está no meio da batalha. Ele já estava lutando contra o gibeonita, ele entra na guerra sem descansar. É o dia mais longo que existiu em todo o percurso da humanidade. Olha, para você ver, quase 2 dias, porque o Josué dá um grito para o sol parar e a lua. E parou, o tempo parou. Faltou 40 minutos para completar os 2 dias. Aí você fala, por que tem 2 dias faltando? Não, mês de fevereiro era para ser 30, é 28. Ficou faltando 2 dias. E está faltando esses 2 dias. O próprio computador da NASA, ele falou que está faltando 2 dias. Foi a ele que acho que ainda descobriu. Deu, porque fala 2 dias, aí foi lá, pôs os dados no computador, Marcelo, o computador falta 40 minutos. Aonde está? Lá na oração de Isaías para curar o rei Ezequias. Voltou 10 graus no relógio da casa, deu os 40 minutos no nosso relógio, completou os 2 dias. Aleluia, Senhor. O Espírito Santo tem para fazer coisas que você nem imagina. Mas se você tiver com a sua mente
humano, esquece. Deus não pode operar. A Bíblia é bem clara, tem que passar por um processo. Você sabe o que é processar? É processar. Você não vai lá processar algo no computador? Tem que processar. Processar a sua mente é mudar ela por uma transformação, pela renovação da palavra de Deus, para você poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que nós estamos falando isso? Porque o Espírito Santo, ele continua sendo o Espírito Santo. Só que tem denominação que o Espírito Santo já não toma mais conta da igreja, é o homem. Ele deixa ele para fora. E o Espírito Santo sempre tomou conta da igreja. Quando nós voltamos lá na questão dos irmãos que desviou da palavra, porque veio da lei, converteu, queria que o gentil entrasse na lei. E a questão foi grande, então subiu para Jerusalém, os apóstolos. É engraçado que não tinha pastor. Você não acha pastor na Bíblia? O único que eu sei é o Timóteo, que deveria ter mais ou menos a sua idade, novinho. Por isso que Paulo enche de instrução. A Bíblia fala que reuniu os presbíteros e os apóstolos. Meu irmão, mas por que nós estamos falando a chave? A chave. Pareceu bem a quem? Quem que está em primeiro lugar? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor maior cargo sobre o gentil, que nem nós suportamos e nem os nossos pais. Agora tem denominação, fala assim, o presbítero não pode impetar a bênção, não vai para o banco. Eu gostaria de estar cara perguntar, onde é que tem pastor aqui na Bíblia? Quem impetrava a bênção? Você largar a mão de ser religioso. Eu preguei nessa denominação, credulidade dura. Aí você vê o pastor morrendo, trombose na perna. Aí o pastor morreu com o peito rachado, porque o coração estourou. Aí eu vou aqui na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus pagou um alto preço, resgate. Ele devolveu tudo que o primeiro Adão perdeu, ele comprou de volta e devolveu para nós. Aí você vê crente, mente velha. Aí começa a falar ao contrário do que ele fez. E quando nós vamos lá, a morte, ele fala, não anda dois juntos, se não concordar. Eu posso pregar, morrer de pregar, mas eu não vou estar andando junto com Deus, porque o meu pensamento é contrário do que ele fez. É igual quando o Moro Seguro orou lá na Argentina, na fronteira com o Rio Grande do Sul. Esqueci o nome da cidade, é uma cidade pequena, mas fica bem na fronteira, no estádio. Quem é que vai subir para receber a cura primeiro? O prefeito. O Moro Seguro veio lá dos Estados Unidos, vai saber. Mas era o prefeito que está subindo. Mas o Espírito Santo sabe de tudo. O que ele fala para o prefeito? Se você continuar pensando da maneira que você pensa, falando da maneira que você fala e pregando da maneira que você prega, pode catar tua cadeira de roda e ir embora, porque Jesus de Nazaré não vai te curar. Porque ela era pastor do sétimo dia, mas depois ele mudou a mente. Meu irmão, não, estou com dor. Vai lá no médico e fala, olha, é câncer. Ele fala, ixi, eu vou morrer. Eu vou morrer? Não, meu irmão, eu tenho vida. Jesus já pagou o preço, Jesus já conquistou. É assim que eu tenho que pensar. Jesus resgatou tudo de volta para nós.
o remidor. Eu fico olhando agora, andar 40 dias, não dormiu, não descansou. 40 dias e 40 noites com a força daquela comida e foi parar lá no Monte Horebe, ou Monte Sinai. Entrou dentro da caverna, ele estava orando. O Senhor disse: Elias, o que fazes aqui? Senhor, mataram os teus profetas, eu fiquei só, procura me tirar a vida. Põe-te em pé, fora deste monte, dessa caverna. Põe em pé, sai para fora e põe em pé na presença do Senhor. Neste monte ele sai. Aí vem lá. Deu vento, despedaçando o pé do Senhor não estava. Veio o terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Veio fogo, o Senhor não estava no fogo. De repente, vem aquele cicio tranquilo. O que é cicio tranquilo? É quando você fala naquela voz bem suave e baixinha. Elias, o que fazes aqui? Quando ele viu aquela voz, ele cobriu a cabeça dele com o manto, porque ele estava diante do Senhor. Mataram os teus profetas e eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. Você vai ungir Jeú, rei de Israel, o Eliseu, profeta no teu lugar, e Haddad, você vai ungir rei da Síria. Quem escapar da espada de um, da espada do outro mata. Preste bem atenção. E aí o que acontece? Aí que vem a resposta. Você não está só. Eu conservei 7.000 varões em Israel que não dobrou o joelho diante de Baal e nem beijou seus pés. Eu conservei. Meu irmão, o profeta Elias, ele foi tão grande, mas tão grande na presença de Deus, que ele foi arrebatado para não ver a morte. A fé dele venceu a morte. Você precisa entender. Aleluia a Deus. Eu prego, eu tenho fé, eu tenho perfeita convicção daquilo que o Senhor fez. Não tem negócio de ter medo. Eu não tenho medo de morte. Não. Porque eu sei que o meu dia vai ser longo. Aleluia, Jesus. E eu tenho domínio sobre a morte, sobre o Lucifer, sobre o inferno e sobre o pecado, porque ele já me libertou. É isso que eu preciso pensar. Não, mãe, eu sou fraco. Fraco é galinha de Angola que fica gritando: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Nós somos fortes. Aleluia a Deus. É, Jesus. Meu irmão, por que nós estamos falando? Quando eu começar a falar do Elias homem, você vai ver que jogar muita religião em você. Para que eu falar do Jesus homem, você vai ficar boca aberta. Tem gente que prega achando que Jesus aqui era Deus. Deus aqui, Jesus era zero. Vamos ensinar isso. Ele era igualzinho eu e você. Aí você fala: mas por que ele orava? Porque ele precisava do Espírito Santo, como eu e você precisa. O Espírito Santo, ele dá direção para nós. Aí ele fala assim: não, mas não é que não, você vai por aqui. Ter fé. Ou você acha que um maluco igual eu, lá no meio daquela chuvarada no casamento do Léo, eu falei: a chuva só veio porque eu não vi ela antes. Comecei a ministrar, a vela já chegou. Mas meu irmão, sabe que é parar de ministrar? Tinha jeito. E erguer a mão para o céu. Chuva, cessa em nome do Senhor Jesus. Fé, Marcelo. Chuva, o Senhor Jesus disse: cessa.
Aí vem os incrédulos, aqueles que não conhecem a palavra. O 7º dia tem um monte lá. Mas por que está orando? Tem que chover. Não aprendeu que nós temos autoridade sobre o tempo, sobre a natureza. Mas tem autoridade. Mas o sucuri pode ser perigoso. Mas se eu levantar a mão e repreender o nome de Jesus, ele não chega. Pode ser o leão, pode ser quem for. Precisa entender o que Jesus te deu. Aí a pessoa fala, não, mas eu estou velho. Falar para mim que eu sou velho, eu falo, velho é o cão. Aleluia. Ué, velho é o cão. Veja bem, o que a Bíblia fala? Criança, para a Bíblia, é de 19 anos para baixo. De 20 anos para cima que é homem. E quando Jesus fala assim, Abraão me viu e exultou. Como que Abraão viu? Como é que você viu Abraão? Você não tem nem 50 anos. Aí Marcelo, por que ele falou? Por que eles falaram para Jesus? Você não tem nem 50 anos. Porque 50 anos para Israel é novo. Nós precisamos entender o que Jesus fez. Mas eu não vou fazer isso não, porque eu não tenho capacidade. Quem dá capacidade é Deus. Quando eu vou fazer algo que eu não tenho capacidade para fazer, eu vou orar para o Espírito Santo me capacitar. A Bíblia diz assim, você quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá literalmente sem pombeira. Ele dá para aquele que pede. É que nós estamos acostumados, meu irmão, a jogar a culpa num, jogar a culpa no outro e ficar preso lá no passado, preso em pessoa que nos feriu, não consegue liberar o perdão, não consegue esquecer das coisas ruins, enquanto a Bíblia diz, esqueça das coisas ruins, só lembre das boas. Aí não fica livre. Ele fala assim, não, mas foi aquele papel, não pode a vida despencou, não despenca. Jesus de Nazaré, nós somos do reino dele. A Bíblia está falando que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos cidadãos do céu, com cidadão dos santos, herdeiro de Deus e cordeiro com Jesus de Nazaré. Aleluia! No reino de Deus não tem falta. Mas o que o anjo veio trazer pão? Elias não tinha onde. Por que eu pedi uma morte? Porque ele estava cansado, com fome, com sede. O anjo trouxe. Ninguém canta bonito igual hoje, mas ninguém. Você pode pôr o cantor que canta mais bonito para dentro da terra, não chega perto. Quando eu morava ali, Marcelo, naquela casa ali, em frente onde o Leco morava ali, 2 vezes o coral de anjo me acordou de manhã, umas 6, 6h30, cantando, rapaz. E eu falo, eu nunca vi ninguém cantar bonito daquele jeito. É impossível. Aleluia, Deus. Fé. Eu sei, eu não vou falar para você mesmo, mas tem que mesmo. Mas quando ele mostra a doença, depois ele mesmo vai mostrar a cura. Mas eu não tenho médico. Meu médico é Jesus. Eu tenho uma fé tão grande. Aí, a médica veio lá esse mês. Mediu pressão, coisa tudo. Eu perguntei qual é a minha pressão. 12/8. Dá 12/7, 11/8, 11/7. E aí? Mas por que isso? Eu acredito no que Jesus fez. Eu acredito. Então você precisa ter fé. Precisa ter fé. Esquecer um pouco das coisas ruins que acontecem no planeta Terra e olhar para as coisas boas que Jesus de Nazaré conquistou para você e que é seu.
te deu, Ele te entregou, está na tua mão, está na tua vida. Aleluia! Aleluia a Deus. É, Jesus. Agora, nós vamos continuar falando do profeta Elias a semana que vem. Vai ser ele e o seu moço Eliseu, o arrebatamento do Elias. Nós vamos falar do Elias no Novo Testamento. E aí nós vamos chegar lá no ponto do Elias homem. Porque tem muita gente que não entende que é santidade. Porque jogaram a religião em você. Aí você vai orar, uma falinha sua, o diabo joga seta. Meu irmão, ninguém, mas ninguém como homem, ninguém que pisou aqui como homem escapou do ataque do adversário. Ninguém. Só que nós precisamos conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho libertar, verdadeiramente sereis. Está pensando em o quê? Espiritualmente, fisicamente, você não é escravo mais de ninguém, de nenhum governo, de nada deste mundo. Não é escravo mais de religião, porque quando você conhece a verdade, nenhuma religião pode mais sucumbir você. Você é livre. Aleluia a Deus. Precisa entender que nós somos justificados. Justificado. Ninguém jamais ia herdar o reino do céu se não fosse a justificação de Jesus. Mas eu não peguei o filho do céu, mas ia para o lado de fogo do mesmo jeito. Se o Cristo não sobe lá, nós vamos passar aí. O ataque ali foi grande, meu irmão. O Cristo resistiu. Foi ataque do diabo, seta lançada, briga com a alma. A coisa foi feia no Getsemane. Aí nós vamos pregar mais no pé da letra, para você entender. Nós não temos doença porque nós já somos sarados. Nós já somos libertos. Nós já somos curados. E tem muitas coisas que Ele fez para nós. Milagre é milagre. Amém? Eu só fico triste com as pessoas que começam a pensar igual o Eclesiastes 12, mas não aprendeu então a mocidade de águia, não aprendeu o que o Cristo fez, não aprendeu o que Ele pagou para nós termos tudo de volta. É isso que nós temos que entender. Mas isso é impossível. Não é não. Tudo que está feito aqui é seu. Seu. Amém? Nós vamos orar por você. Deixar mais tempo para nós orar por você. Você sabe, quarta-feira que vem, então nós vamos falar o arrebatamento do Elias. Depois na outra nós vamos falar do Elias do Novo Testamento. Mas por que vai falar do Elias de novo? Vamos ver o que o Cristo falar, que os apóstolos falam do Elias. Amém, irmão? Foi quando encerrar isso aí, nós vamos começar a falar do Cristo homem. Mas o Cristo... Mas por que você acha que eu estou focando tanto no Cristo homem? Porque eu nunca foquei tanto no Cristo homem. Porque aquele foi homem, 100% homem, igual eu, igual
você. Amém? Vamos orar. Vou pedir para a ajudante, vou dar uma